Olá amigos, estamos de volta agora com a nossa retrospectiva de 2018 mais uma vez e o episódio desta vez são os personagens de 2018 e nós vamos começar por um personagem polêmico que foi da grande promessa ao maior derrotado de 2018, que foi o ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta. O Amasta ele teve uma carreira meteórica política no Tocantins, surge em 2012, ganhando a eleição dos dois grupos que envolviam os políticos mais tradicionais do estado, do lado Marcelo Miranda, do outro lado João Ribeiro, ganha de Marcelo Leles e vira prefeito de Palmas aí numa carreira bastante interessante, faz uma gestão bastante criativa, uma gestão que valorizou muito Palmas, que resgatou, eu sempre digo que é o maior trunfo, a maior conquista do palmense com o Carlos Amasta foi a reconquista desse orgulho de Palmas, a cidade bonita, uma cidade, o enfeite de Natal, essa iluminação de Natal toda, é realmente uma grande marca do Amasta e a valorização desse orgulho, retomada do orgulho de ser um palmense. Essa é uma grande virtude que o Amasta realmente trouxe, que nós devemos a ele, a criatividade administrativa, algumas conquistas, o Resolve Palmas, por exemplo, uma ideia fantástica, a centralização do serviço, lógico que existe em outros lugares, e em Palmas funciona com uma beleza, realmente tivemos alguns avanços interessantes, e foi o grande capital político do Amasta que o fez ser reeleito em 2016 com relativa facilidade, né? Se reelegeu em 2016 e que o catapultou à condição de pré-candidato fortíssimo a governador do Tocantins. Aí mudou a figura. Vem da eleição de 2016 um outro Amasta. Ele sempre teve divergências muito fortes com a política tradicional do Tocantins, a quem ele se referia como uma velha política, mas ele adotou um discurso muito generalista, um crítico e generalista a partir daí, como por exemplo no episódio que chama todo mundo a maioria dos políticos do Tocantins são vagabundos, e toda vez que davam chance dele tentar refazer esse discurso, ele reafirmava o discurso e com isso criou uma barreira e um abismo ao mesmo tempo muito grande entre ele e os políticos tradicionais do estado. E o que atrapalhou muito todo o processo eleitoral dele, tanto na eleição suplementar como na eleição ordinária agora de outubro. Ou seja, um candidato que tinha algumas inovações, eu sempre digo e repito aqui, não vejo nova política no Amasta, ele fez a velha política como todos os outros, a prática dele é da velha política, mas ele fez uma gestão inovadora, mais inovadora, ele é muito bom de marketing, é um grande vendedor dele mesmo, ele é um excelente vendedor do produto Carlos Amasta, mas as práticas da velha política sempre esteve com ele, ou seja, uma coisa é gestão e outra coisa é essa discussão sobre velha e nova política. E ele de nova política não tinha nada, ele é só o novo marketing. O marketing dele foi a grande novidade. Essa é uma realidade inquestionável, correto? E então essa questão dos vagabundos atrapalhou muito a relação dele com os políticos tradicionais do estado. Por exemplo, em janeiro, quando ele tira a licença da prefeitura, coloca a Cíntia para assumir o comando do município e vai assumir a presidência da Frente Nacional de Prefeitos, ele não conseguiu, por exemplo, sucesso em eventos, em reuniões no interior do estado, que ele queria ir lá com essa federação. Primeiro que essa Frente Nacional de Prefeitos não representa praticamente todos os municípios do Tocantins, só representa municípios com mais de 200 mil habitantes, ou seja, só Palmas no caso do Tocantins. Então não tinha nenhuma representatividade. Quem representa os municípios tocantinenses é a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Tocantinense dos Municípios. A Frente Nacional dos Municípios não tem nenhuma relação
com o Estado. Então já era uma barreira. E a outra barreira é esse discurso bastante radical dele, de atacar a política tradicional, a velha política, como ele dizia, que fez com que os políticos do interior, na verdade, tivessem uma resistência muito forte à agenda dele. Ele tentava marcar reuniões e tal, mas enfim, o prefeito arrumava uma desculpa que ia viajar, que enfim, não recebia. Colocava lá um vereadorzinho, alguma coisa assim, para recebê-lo e caía fora. Então houve essa grande barreira. E depois vieram os grandes erros do Amasta aí, a partir de então. Primeiro foi essa questão do IPTU, nós já tratamos aqui na nossa retrospectiva sobre essa questão do IPTU, que pegou aí a sociedade palmense indignada, deixou indignada a sociedade palmense com aumentos de mais de 300% do imposto, e que a sociedade se uniu toda contra ele e o derrotou no Tribunal de Justiça. Foi a grande primeira derrota do Amasta no ano, se a gente pode considerar assim, foi essa batalha sobre o IPTU. Depois ele vem a cassação do Marcelo. Quando surge a cassação do Marcelo, tinha acabado qualquer possibilidade do Amasta ser candidato a governador, porque logicamente não seria fácil com essa mudança de governo você enfrentar um novo governante que assumiu o estado numa crise e num holofote muito grande, foi o caso do Carlesse. Mas ele não fez essa leitura por inexperiência política até, e também por teimosia, porque também, pelo que eu fiquei sabendo, foi muito alertado sobre isso. Por exemplo, o caso do Ronaldo Dimas. O Ronaldo Dimas, ele era pré-candidato a governador também, mas ele sentiu isso, tinha um problema com o PR, mas na verdade o que mais foi o impedimento dele renunciar ao mandato de Araguaína para ser candidato a governador era a nova eleição. Como que você vai disputar uma situação dessa? Mas o Amasta, enfim, renunciou no dia 3 de abril, assumiu essa postura de pré-candidato e foi para o enfrentamento, né? Ele não conseguiu sequer ir para o segundo turno da eleição suplementar, lembrando que foram para o segundo turno o governador Mauro Carlesse com uma votação expressiva, e depois o Vicentinho na disputa ombro a ombro com o Amasta até o final. Mas aquela questão já interessante, porque o que derrotou o Amasta e fez o Vicentinho para o segundo turno foram justamente as lideranças do interior, irritadas com as declarações anteriores do Amasta, não queriam subir no palanque dele, e foi esses pequenos municípios dessa liderança tradicional histórica do estado que deu essa vitória no primeiro turno para o Vicentinho, que passou o Vicentinho para o segundo turno. O Amasta teve uma grande baixa, não só ele, todos nós no estado, que foi a perda do nosso amigo deputado Júnior Coimbra. Morreu num acidente, praticamente, se eu não me engano, primeira ou segunda semana da eleição suplementar. O Júnior era o que podia abrir as portas do interior para o Amasta, e já vinha encontrando dificuldades, como eu vi testemunhas de vários líderes que diziam para o Júnior: Júnior, eu gosto muito de você, mas não quero conversa com esse senhor não, porque ele não respeita a gente e tal, alguma coisa nesse sentido. De toda forma, o Júnior era muito importante, e a perda do Júnior realmente deixou ainda mais instável essas candidaturas que o Amasta colocou aí para a sociedade em 2018. Bom, ele conseguiu para a eleição ordinária compor com o senadora Thaís, do PSDB, conseguiu compor com o senador Vicentinho, do PR, e também com o MDB do Marcelo Miranda, da deputada federal Dulce Miranda. Isso foi bom, deu um grande horário de televisão e tudo mais, mas ele tirou o discurso de novidade. Ele dizia que com essa gente ele não se misturava, ele era o maior crítico do governador Marcelo Miranda, do ex-governador Marcelo Miranda, ele chamava só de desgoverno, incompetente, enfim, do Vicentinho também, brigas homéricas dele com o Vicentinho e tal, e de repente estavam todos ali no mesmo palanque, e isso ficou muito ruim, a repercussão foi muito negativa, já disse, porque foi assim, você abrir mão do discurso que você vinha fazendo até agora, de que você era diferente dos outros, né? Então isso foi um sinal muito negativo para a campanha do Amasta. Depois veio o episódio que gerou ainda mais desconfiança da política tradicional em relação a ele. Nossos políticos tradicionais gostam de estabilidade, segurança, confiança. E o que acontece?
O Amasta, por causa de uma divergência com o que fez o PTB e o PCdoB irem para a campanha do Marlon Reis, desistiu da campanha, da candidatura. Chegou a gravar um vídeo, postou nas redes sociais. Quando surgiu essa conversa, ninguém acreditou, mas de repente surgiu um vídeo, ele dizendo, não sou mais candidato, eu não quero mais, peço desculpas e papapá, e desistiu da campanha. Todo mundo ficou chocado, ninguém acreditava no que estava acontecendo. E aí, 24 horas depois, reunião para cá, reunião para lá, ele veio, não, gente, eu resolvi vou ser candidato. Enfim, isso foi muito ruim para ele, mostrou uma instabilidade que todo mundo vê ele como uma pessoa instável, uma pessoa até meio bipolar, e isso acabou configurando. Se é ou não é, não sei, eu sou psicólogo. Agora, na verdade, eu conversei com muitas lideranças naquele episódio, e, por exemplo, lá no Bico do Papagaio, ele perdeu muito apoio, em vários lugares perdeu muito apoio, e inclusive depois que veio arrematar com o episódio seguinte que nós vamos falar, que é quando ele perde o MDB ao se recusar a subir no palanque do Jair Farias lá em Sítio Novo. Por quê? Porque o Marcelo Miranda e a Dulce Miranda estavam no palanque e ele não queria aparecer em foto junto com os dois. Ele pegou, chegou na cidade, se reuniu com o pessoal da Câmara e vazou. O Jair Farias ficou muito magoado na época, muito chateado, depois superou, continuou apoiando, mas o MDB, por conta disso, fez uma reunião e retirou o apoio ao Amasta. A partir daí, o PMDB saiu trabalhando as candidaturas deles, e foram bem sucedidos, apesar que foi um ano terrível para o MDB, nós vamos falar disso, mas conseguiu ele reeleger a Dulce, reelegeu 4 deputados estaduais e elegeu um outro deputado estadual, que é essa novidade que foi o Jair Farias, foi um grande prefeito do Sítio Novo e agora vira deputado estadual. No entanto, não pediu mais votos para o Carlos Amasta. Não sei, o Jair ficou ainda com ele e tal, mas a grande parte do MDB saiu da campanha, foi cuidar da vida deles, que vão trabalhar para outros candidatos por conta do episódio. Que tem uma coisa interessante nesse episódio, que um dia antes o Amasta tinha ido à casa do Marcelo, pediu o apoio dele, da Dulce, para a campanha, e no dia seguinte fez isso, deixou de subir. Na verdade, acho que foi na quinta-feira que ele foi à casa do Marcelo, pedir apoio para ele e para a Dulce, e no sábado à noite, quando foi o comício do Jair Farias lá em Sítio Novo, ele se recusou a subir no palanque. E isso foi a gota d'água, juntando com a desistência que ele tinha feito antes, as pessoas concluíram, essa pessoa não é muito estável, não dá para confiar muito, e ele perdeu muitos líderes por conta disso, sobretudo no Bico Papagaio. Ali ele perdeu realmente muita liderança. E aí, logicamente, já era prevista que ele ia perder essa eleição, isso aí eu nunca tive dúvida, até por conta que eu sempre defendi e continuo defendendo, nós temos um voto de líder nesse estado. Tanto é que nós vamos falar sobre isso depois, a mudança do eleitorado acompanhando seus líderes conforme o candidato. E como os líderes tradicionais viam de forma muito negativa o Amasta, é óbvio que não teria o apoio, não tendo apoio não teria o voto da liderança. Eles chegaram a fazer, o pessoal do Amasta chegou a fazer, o próprio Amasta falou para mim algumas vezes, que poderia ganhar a eleição com os 13 maiores colégios eleitorais, e eu sempre falei para ele, falei para os outros, escrevi, era impossível, porque todo mundo é mais ou menos bem votado nos grandes centros, que tira a diferença é o interior, e no interior, se você não tem um líder, você não tem um voto. É basicamente isso, não tem segredo, é assim que funciona. Queremos que mude, lógico, queremos um eleitorado mais independente, queremos muito, mas não é assim. E eu não gosto de trabalhar com a política como ela deveria ser. Eu analiso a política como ela é. Não tenho muita frescura com essa questão, não. Então, ele perdeu a eleição por muitos erros, errou demais. Teve aquele episódio dos reféns lá de Araguaína, né, da Barra da Grota, que ele chegou a fazer 1 minuto de silêncio, que a professora tinha sido morta durante o debate na TV Anguera, e na verdade a professora não tinha sido morta coisa nenhuma, e ele ficou com aquela cara de ridícula, ficou, né, fazendo com a mão no peito, cara de tristeza, lá de 1 minuto de silêncio, enfim, um negócio extremamente ridículo. E tudo isso foi juntando erros absurdos, foram cometendo primários, e acabou levando aí, logicamente, a derrota. E a derrota foi muito grande para ele, essa eleição. Ele perdeu o mandato, 1 ano e 8 meses de mandato,
Na verdade, estou errando, é 2 anos e 8 meses de mandato. Se eu falei 1 ano e 8 meses antes, você esquece. São 2 anos e 8 meses de mandato que ele abriu mão. Ele ainda, você vê, perdeu um absurdo, né? Ninguém entrega o mandato dessa forma. Então, como eu disse, sabe, foi o nosso amigo Ronaldo Dimas. E depois ainda perdeu todos os presidentes, os prefeitos que ele elegeu em 2016 pelo PSB, inclusive ele, né? Ou seja, o PSB elegeu 9 prefeitos, ficou sem nenhum prefeito. E ele não elegeu o Andrino, que era o candidato dele, inclusive o Andrino teve 43% a menos de votos nessa eleição do que nas outras eleições. Ele, durante essa eleição, ele chegou a tirar a candidatura do Adil Gentil para jogar todas as fichas no Andrino, mas não teve jeito. E por fim, agora os históricos do PSB querem que ele entregue o partido, viram que foi uma tragédia o PSB na mão dele, e tem essa discussão que vai entrar aí em 2019, que nós vamos estar acompanhando. O Amasta é um grande líder, eu tenho um maior respeito por ele nesse sentido, deixou uma marca muito importante na gestão de Palmas, que é outra a partir de agora, é um nível diferente, mas terá que se reconstruir para reconquistar as lideranças estaduais e para se viabilizar para qualquer cargo que queira disputar em 2022. É isso, pessoal, e eu quero convidar você novamente, por favor, ajude a gente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações e curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.